Pedro Campos tem convidado chegando aqui no Jornal Gente, né, Pedro? Exatamente. O ex-ministro Aldo Rebelo, jornalista, ex-presidente da Câmara Federal, que está com a gente sempre aqui no Jornal Gente para trazer considerações sobre temas importantes do momento. Seja bem-vindo, ministro Aldo. Como é que vai? Tudo bem? Bom dia, Pedro. Bom dia, Thaís. Bom dia. Bom dia. Cláudio Humberto está aí em Brasília, lá. Brasília. Tamo juntos. Um abraço. 565 milhões de dólares do governo dos Estados Unidos para uma mina de terras raras em Goiás. Queria que o senhor trouxesse para a gente aí mais informações a respeito dessa notícia e o impacto para todos nós brasileiros. Pedro, essa é a crônica de uma cobiça anunciada. Há uma diplomacia no mundo exclusiva para tratar de terras raras. Sem terras raras não há a economia contemporânea, não há a economia de alta tecnologia, não há o eletroeletrônico, a indústria aeroespacial. Terras raras ajuda a organizar a chamada economia verde. Não há uma bateria de um carro elétrico. Ou seja, terras raras resolve tudo. E terras raras, elas são, como o próprio nome traduz, raras em todo o mundo. O Brasil tem a maior reserva do mundo, achávamos que tinha a segunda, que a primeira era a chinesa, não é. O Brasil tem muito mais. Vi isso nessa audiência pública, da qual participei na Comissão de Minas e Energia, e a informação dada pelo Serviço Geológico Nacional, ou Serviço Nacional de Geologia, do Ministério das Minas e Energias do Governo Federal. Ora, então os Estados Unidos, o país que é a maior potência industrial do mundo, que lidera ainda a economia do mundo, não tem reservas de terras raras. Tem uma coisa quase que insignificante, menos de 2 milhões de toneladas depois de tudo apurado. Logo, os Estados Unidos se voltaram com a sua diplomacia para onde há terras raras. E o Brasil, como já disse aqui, que tem a tabela periódica inteira de minérios, é o maior país do mundo em reservas de terras raras. E creio que isso provavelmente tenha ajudado o presidente Donald Trump a mudar o seu humor em relação ao Brasil, em relação a alvos da lei Magnitsky, em relação ao presidente Lula. Considerou que o presidente Lula despertou grandes simpatias nele, tiveram lá suas conversas, chegou aqui um representante que atuou, não digo secretamente, mas tão discretamente que foi quase uma visita secreta. E depois que esse representante chegou nos Estados Unidos, a lei Magnitsky foi retirada do ministro, dos ministros do Supremo, as sanções também foram atenuadas, tudo aquilo que o presidente Trump havia imposto de tarifas extraordinárias aos produtos brasileiros também foi retirado. Eu logo desconfiei que havia terras raras nessa conversa. E agora que o governo dos Estados Unidos, não é uma empresa privada, é o governo dos Estados Unidos, aporta 2 bilhões e 500 milhões de reais, porque são 560 milhões de dólares, em uma única mina em Goiás, eu acho que, como diria o saudoso Brizola, né, se tem couro de jacaré, olho de jacaré, rabo de jacaré e dente de jacaré, é provável que seja jacaré. Então, se os Estados Unidos aportam esses recursos em terras raras, provavelmente há esse acordo. Eu não tenho nada contra a realização desse acordo. É preciso examinar, por exemplo, se haverá transferência de tecnologia, processar essas terras raras no Brasil, ao invés de exportá-las em matéria bruta, já é também uma vantagem. Se o Brasil vai desenvolver algum tipo de indústria que aproveite as terras raras existentes no país, e o Brasil deve estar aberto à cooperação. O denominador comum deve ser o interesse nacional, tá certo? Ou qual é o interesse nacional? O Brasil ficar com essas terras raras sem nenhum aproveitamento, pode ocorrer o que aconteceu com o lítio, cujo preço estava lá em cima, agora caiu, os investimentos estão sendo abandonados. Então o Brasil, dentro do interesse nacional, deve considerar aquilo que for mais importante. Mas o que eu acho é que o investimento mostra a importância do Brasil, mostra a importância das terras raras
e demonstra também que algum acordo existiu entre o governo brasileiro e o governo dos Estados Unidos, entre o presidente brasileiro e o presidente Donald Trump. Nada acontece de graça nessas relações. Então, trocando em miúdos, ministro, essa é uma boa ou é uma má notícia para o Brasil? Quer dizer, são os Estados Unidos malvadões que estão vindo aqui tomar a nossa riqueza ou simplesmente estão viabilizando a exploração dessa riqueza com recursos que no Brasil não existem? Eu acho, Cláudio, que não é uma má notícia. O investimento estrangeiro, desde que seja realizado em proveito do interesse nacional, do desenvolvimento nacional, ele é sempre bem-vindo. É bem-vindo aqui, é bem-vindo nos Estados Unidos. Não está lá agora toda a nossa JBS se transferindo para lá? A siderurgia brasileira não abriu uma fábrica lá nos Estados Unidos para concorrer com as siderúrgicas americanas, a Gerdau. A China também não abriu a sua economia para receber investimentos estrangeiros. A maior fábrica do Elon Musk não é nos Estados Unidos, é na China. Então, os Estados Unidos investiram pesado na indústria chinesa. Umas agora estão voltando, estão retornando aos Estados Unidos. Então, o investimento, desde que tenha como objetivo promover, de alguma forma, o interesse nacional, pagar impostos no país, gerar divisas para o país, movimentar a economia do país, é um investimento bem-vindo. Essas terras raras estavam aí, ninguém nem sabia que elas existiam no Goiás, tá certo? Estavam lá debaixo do chão, esperando o quê? Esperando algum investidor. Se os Estados Unidos chegam, a fábrica de processamento é lá em Goiás. Inclusive, é para melhorar as instalações da fábrica, agregar, quem sabe, mais mão de obra, engenharia, área a ser prospectada. Eu acho que é uma coisa bem-vinda, né? O que nós descobrimos é que isso, naturalmente, tem sempre um preço a pagar, e o preço é o governo do presidente Lula, que consegue esse acordo, ganha algum tipo de força. Não sei se vai fazer mais isso na Amazônia e em outras áreas, mas o Brasil deve estar disposto a receber essa cooperação. Se os chineses também quiserem investir em terras raras, que invistam. Se os alemães também quiserem, que invistam. E o Brasil vai pedir em troca transferência de tecnologia, que o processamento seja realizado no Brasil. É assim que o mundo funciona. Ministro, eu me lembro, inclusive, que o senhor já trouxe aqui para a gente a informação de que a maior reserva de terras raras no Brasil, aparentemente, e assim, a gente diz aparentemente porque ainda falta mais estudo, pela própria localização dela, é dentro de reserva indígena no extremo norte do país, não é? E há uma decisão recente, queria que o senhor contasse aqui para a gente, do ministro Flávio Dino, envolvendo exploração de riquezas minerais em terras indígenas. O que vai mudar? O que muda é que o Congresso recebe mais uma lição. O quê? Tratando de emenda secreta, tratando de emenda impositiva, tratando de aumento de salários exorbitantes para os seus próprios servidores, esquece de tratar daquilo que é essencial. Há um artigo na Constituição, o artigo 231, que já autoriza a exploração de minérios em terras indígenas. O artigo 231 está aí desde 1988, aguardando, inclusive, uma regulamentação do Congresso Nacional. Não precisa da participação nem do Executivo, porque isso já está autorizado. Só que essa regulamentação nunca aconteceu, porque os deputados não cuidam do país, eles cuidam das suas paróquias. Deputado federal hoje em dia é um vereador com gabinete em Brasília, mas vereador plus. Exatamente, cuida dos seus municípios. Aí o Supremo se sente à vontade, naturalmente, provocado pelos cinta larga, que são os habitantes das terras indígenas onde há essa oferta de minérios. Nesse caso do cinta larga, não é qualquer minério, são os diamantes da reserva Roosevelt, considerados os diamantes mais puros do mundo, uma das grandes minas que compete com aquelas minas da Namíbia, de Angola. Lá, o índio já explora essa mina de diamante, já vende, já exporta
ilegalmente, vende para contrabandistas. O próprio governo assume, se você consulta lá as páginas do governo na área de minério, já são bilhões de dólares que saíram em diamante dessas minas, sem que o Congresso tenha regulamentado. Agora, chega o ministro Flávio Dino, impõe lá uma série de condições completamente desnecessárias, porque diz que a área a ser explorada não pode ultrapassar 1% do território, ou seja, da área indígena. É como se você tivesse ali uma terra Yanomami com 96 mil quilômetros quadrados, maior do que o estado de Santa Catarina, e você só pudesse usar 1% dessa área. Por quê? E se a mina estiver em uma área maior do que 1%? Você vai desperdiçar? Você não vai utilizar a área para extrair esses minérios raros, estratégicos, sensíveis que estão na Amazônia? E, além do mais, como se fosse um ato do Poder Executivo, o ministro Flávio Dino impõe, inclusive, na sua decisão monocrática, diga-se de passagem, até onde os recursos devem ser gastos. E ele considera uma coisa que é uma anomalia e que não é verdadeira. É como se a terra fosse de propriedade dos índios. Não é. Terra indígena é de propriedade da União. O usufruto é que é das populações indígenas existentes no local. É apenas o usufruto. E o ministro trata como se a terra fosse de propriedade, como se a União não tivesse qualquer tipo de capacidade de interferir na forma de exploração dessa terra indígena. Ou seja, o ministro Flávio Dino cobre uma omissão do Congresso, porque de fato o Supremo foi provocado, mas ao mesmo tempo, e como acontece com toda decisão do Supremo hoje em dia, exorbita das suas atribuições, invade atribuições do Congresso e invade atribuições do Executivo ao revogar, inclusive, princípios como o de que as terras são propriedades da União e apenas em usufruto das populações indígenas. Mas é o Brasil que nós temos hoje, é Ministro, o Brasil do Supremo. A sua experiência toda, tem uma frase que diz o seguinte: ética é tudo aquilo que você faz quando ninguém está olhando. Nessa discussão sobre código de conduta, os ministros do Supremo estão fazendo isso na cara da população, mais do que isso, né? Vão à tribuna ali do Supremo Tribunal Federal, porque virou uma tribuna a sessão do Supremo Tribunal Federal com manifestações políticas, né? E escancaram ali, debocham da cara da população, dos articulistas que estão cobrando mais transparência, estão cobrando explicações para alguns atos que foram praticados durante essa investigação do caso do Banco Master. Para citar só alguns aqui, familiares que estão envolvidos na defesa, familiares de ministros, né, que estão envolvidos na defesa do banco, outros aspectos que são levados de venda de hotel lá no Paraná, com cunhado também do investigado. Eu queria que o senhor trouxesse para a gente um pouco da percepção de alguns brasileiros. Vai valer de alguma coisa montar um código de conduta para magistrados no Brasil diante dessas circunstâncias e dessa arena pública que os ministros hoje caminham sem medo algum de serem incomodados e até mesmo indagados a respeito de alguns atos que praticam a partir das decisões da Suprema Corte Brasileira? O código de conduta, do meu ponto de vista, é aquele que você traz de casa, é aquele que você traz do berço. Você aprende em casa com a sua mãe, com seu pai, com a sua professora no curso primário, o que é certo e o que é errado. Eu nunca precisei de código de conduta para, por exemplo, evitar usar os chamados cartões corporativos dos ministérios. Nunca tive cartão corporativo, em nenhum dos 4 ministérios que eu ocupei. Eu disse, não quero saber de cartão corporativo aqui. Segundo, você tem, por exemplo, o caso hoje que virou moda, não só nesse governo, no governo passado também, de colocar em segredo decisões do Poder Executivo. Eu compreendo que na área de diplomacia haja segredos de Estado, na área militar haja segredos de Estado, de segurança, de inteligência, aí você pode ter de fato segredos de Estado. Mas na área da administração comum, eu nunca pedi que nenhum ato meu em nenhum ministério fosse considerado como segredo e tivesse
e o carimbo de ficar 50 ou 100 anos em segredo. Eu acho que o ministro do Supremo, quando assume a sua responsabilidade, ele tem a noção clara do que pode ser feito e do que não pode ser feito. A ideia de que um familiar de um ministro, não digo nem só de um ministro, de um juiz, a esposa de um juiz, o filho ou a filha de um juiz advogado, não pode advogar matéria, questão que esteja sob a jurisdição do pai, do marido, do irmão, do esposo. Isso não é um princípio tão lógico, tão evidente. É preciso uma norma escrita para se ter a noção, a ideia de que isso é uma necessidade. Eu acho que, claro, os ministros do Supremo olham desembargadores, juízes, promotores, recebendo penduricalhos de tudo quanto é jeito, né? E eles são contidos lá nos seus salários e devem procurar compensar a ausência desses penduricalhos e dessas coisas que os juízes, os tribunais distribuem, o Ministério Público, por aí afora, com essas advocacias. Mas isso só degrada, só diminui a autoridade do Supremo e dos seus integrantes. O ministro do Supremo deve ser uma reserva do país. Quando uma demanda chega no Supremo, envolvendo o ente privado e o Estado, ou envolvendo a disputa entre os próprios poderes, o Supremo Tribunal Federal deve ficar lá como uma reserva para o país, de confiança, de autoridade. Mas hoje o que acontece, meu prezado Pedro, é que no Supremo Tribunal Federal, esses dois elementos, a autoridade e o poder, andam separados. O poder conferido pela Constituição, que é grande, é muito, é exagerado, o poder de cada ministro e da instituição, mas a autoridade que é conferida pelo comportamento, é conferida pela biografia, é conferida pelos atos, essa vai sendo reduzida de tal sorte que hoje é difícil o ministro do Supremo circular livremente pelo país, entrar num restaurante, num aeroporto, num avião, sem sofrer algum tipo de admoestação por algum dos presentes. Ministro, eu não sei se viu, chegou a assistir o debate, né, a discussão, não foi nem discussão, né, uma troca de alegações um tanto quanto irônicas, até debochadas, né, dos ministros no plenário do Supremo Tribunal Federal, a que se referiu agora há pouco o Pedro, mas o que foi intrigante, além do deboche, né, que marcou esse tipo de coisa, e também alguma ameaça ali embutida aos críticos, o fato de que eles trataram de um assunto que não me parece estar no centro das suspeitas e acusações contra suas excelências, né? Eles falaram sobre o fato de que magistrado pode ser sócio de uma fazenda, pode ser sócio de uma empresa. É um assunto que não estava sendo... Isso não se discute no momento. O que se discute no momento é resort em nome de laranjas, né? O que se discute no momento são os valores absolutamente inéditos, né, aqui no Brasil e talvez no mundo, né, de um contrato de advocacia, de prestação de serviços advocatícios que aparentemente não foram prestados. Então, assim, esse tipo de falta de explicação, essa soberba de um poder público, né, de um dos poderes constituídos, isso vai dar em quê, ministro? A preocupação dos brasileiros, isso não pode acabar bem, né? Isso vai resultar em quê? Ou simplesmente não vai acontecer nada? Claro que vai acontecer, não há dúvida nenhuma. Aliás, já aconteceu. O que é que aconteceu? É que o protagonismo político expõe o protagonista ao escrutínio da opinião pública e do povo, porque a população tem o direito de cobrar do seu deputado, do seu vereador, do seu prefeito, porque elegeu essa figura, elegeu o prefeito, elegeu o vereador, elegeu o deputado, elegeu o presidente da República, então, naturalmente, tem o direito de cobrar. Elegeu o senador, vai cobrar. Por quê? Porque ele é o eleito, ele está subordinado nas suas funções ao resultado da escolha popular do cidadão. Então, ele tem que ser submetido ao escrutínio do cidadão, da fiscalização, da imprensa, dos tribunais.
Então, o deputado responde por isso. Pode ser cassado, como foram muitos, pode ter o mandato suspenso, pode ser punido pela justiça. Então, a atuação do político é fiscalizada, sofre o escrutínio da opinião pública, da imprensa, de todo mundo. Ora, se o Supremo Tribunal Federal e seus integrantes se transformaram em protagonistas da política, também vão sofrer esse escrutínio. Ao que parece, porém, é que os integrantes do Supremo querem o protagonismo da política, a influência da política, que é decidir em nome da população, porque é isso, o político é mandatário para decidir o orçamento, o emprego dos recursos públicos, para votar as leis, não para julgar. Ele é eleito para votar e decidir. Agora, o Supremo parece querer esse protagonismo, querer o benefício da decisão, de julgar o destino humano ou o destino da nação, sem a cobrança que isso traz como consequência. E isso é impossível, sem que o seu comportamento seja exposto e seja cobrado. E isso, naturalmente, é impossível. Quando, antigamente, os ministros do Supremo não tinham protagonismo na política, seus nomes não eram sequer conhecidos, não participavam de programas de auditório, de entrevistas, de debate, discutindo sobre tudo, inclusive ou principalmente, às vezes, sobre as próprias matérias que estão julgando, ninguém tomava conhecimento do comportamento da vida dos ministros. Eu lembro quando estudei para o vestibular, eu sabia o nome de todos os ministros do país, do governo, do Poder Executivo. Ministro do Supremo ninguém conhecia, ninguém sabia. Votou-se na época do presidente Figueiredo a anistia, veio a Constituinte. Nenhum ministro do Supremo se meteu nesse debate. Não vi uma opinião de ministro do Supremo sobre anistia, não vi a opinião de ministro do Supremo sobre Constituinte. O Supremo tinha uma outra função, seus ministros tinham uma outra função, um outro papel, mas agora não, agora o protagonismo é a política, não é só o ministro do Supremo, é o juiz de primeiro grau, é o Ministério Público, é o promotor. Ou seja, a política deixou de ser um assunto dos políticos, muito também se diga por demérito dos políticos, por omissão dos políticos, por erros graves dos políticos, e esse protagonismo passou para o Supremo Tribunal Federal, e é essa situação que nós temos. Isso vai chegar num limite até que alguém diga, olha, isso aqui não pode mais, tá certo? Vamos repactuar a relação entre os poderes, porque do jeito que está, nós estamos nos aproximando de uma verdadeira anarquia institucional. Já vivemos uma pré-anarquia, onde o Supremo decide tudo no lugar do Executivo e do Legislativo, e isso não se sustenta. Ô, ministro, queria aproveitar aqui para a gente terminar a nossa conversa. Nosso tempo já estourou, mas eu não posso deixar de perguntar para o senhor, que teve vários mandatos como deputado e foi presidente da Câmara. Como é que o senhor viu essa decisão, primeiro, da Câmara dos Deputados e também do Senado, de fazer aquele reajuste, em alguns casos, extraordinário nos salários dos servidores das duas casas, e depois a decisão de ontem do ministro Flávio Dino, limitando ou aparentemente limitando o pagamento dos chamados penduricalhos? O ministro Flávio Dino provavelmente prepara a sua volta à cena política, talvez para 2030, e vai aproveitando o que encontra pelo caminho, inclusive da sua própria corporação, porque de fato qualquer brasileiro sabe que há um abuso do Poder Judiciário e do Ministério Público, os chamados penduricalhos, as chamadas indenizações que ampliam o salário dessa gente sem que se alcance o pagamento do imposto de renda, porque são indenizações de serviços ou necessidades atribuídas ao Ministério Público e ao Judiciário, que são pagas por fora do salário, sem que o teto alcance e limite, a distribuição do 10º, quando sobra no final do ano, que o judiciário, que tem autonomia financeira, não devolve esse recurso para o Tesouro do Estado ou para o Tesouro da União, promotores que vão às Assembleias Legislativas levando debaixo do braço a pastinha com os processos envolvendo os deputados, para dizer, olha, o que nós queremos do orçamento é tanto, os seus processos estão aqui debaixo do meu braço. Isso aí eu vi
deputados que me falaram em várias assembleias legislativas de todo o Brasil. Governadores que não querem ter problema com o Ministério Público, e muitos, de fato, não sofrem nenhum tipo de ação do Ministério Público, porque são generosos no orçamento que distribui ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, e o ministro Flávio Dino, vendo essa, vamos chamar a palavra correta, né, essa aberração administrativa, resolveu tomar providências. Tá certo? Então, ele, naturalmente, está certo ao tomar essas providências. Não sei como o pleno do Supremo vai se comportar, provavelmente vai analisar, porque já causava mal-estar no Supremo, no Conselho Nacional de Justiça. Eu conversei com muita gente do Conselho Nacional de Justiça, altamente incomodada com essa situação. E o ministro Flávio Dino aproveitou essa situação e disse agora, já que também me meti no caso das terras indígenas, vou me meter nisso, e o Congresso deu ao presidente Lula o pretexto também de crescer em cima do Congresso. O Congresso não regulamentou a exploração do minério em terra indígena, agora aparece com esse aumento, o presidente Lula pode vetar, e se não vetar, vai alguém entrar no Supremo também contra esse aumento. Olha, o Congresso Nacional, pelo amor de Deus, viu, só trabalha para reduzir a sua autoridade diante do país, quando o país precisa de um Congresso atuante naquilo que é importante para o Brasil, que infelizmente não é o que ele está fazendo. Ex-ministro Aldo Rebelo, conosco aqui no Jornal Gente, muito obrigado pela participação mais uma vez. Até a próxima oportunidade, um bom fim de semana para o senhor. Um abraço e até lá.